Você já se perguntou quais são as palavras mais faladas da língua inglesa? Bom, você está no English Knox e hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Mas por que é interessante você saber quais são as palavras mais faladas do idioma inglês? Bom, porque provavelmente essas serão as palavras que você também mais vai falar, que você mais vai usar e que você mais vai precisar para se comunicar. Até porque estima-se que no idioma inglês é difícil de fazer essa contagem por causa dos dialetos, cada região tem algumas expressões específicas, mas estima-se que existam aproximadamente 500.000 palavras no idioma inglês. Enquanto no português é a mesma situação, é difícil de fazer a contagem e existam estimadamente em torno de 435.000. E você conhece todas as palavras do idioma português? Claro que não. Eu duvido. E da mesma forma, para que você seja fluente em inglês, você não precisa conhecer todas as palavras. Se você souber usar bem aí as 1.000 palavras mais faladas, você vai dominar 85% do idioma. Então, neste vídeo, nós vamos conhecer algumas delas. Eu pretendo fazer mais vídeos, outras partes deste vídeo, para que você vá conhecendo mais essas palavras que mais são usadas e que mais serão úteis para você. Mas nessa primeira parte do vídeo, eu excluí palavras que são equivalentes ao nosso português como de, da, do, o, a, uma, essas palavras de ligação, eu excluí a princípio e vou fazer um vídeo separado só para essas palavras de ligação. Até porque a palavra número 1 é a palavra the. Essa é uma palavra de ligação, é um artigo. Essa palavra é a palavra top 1 mais falada do idioma inglês. Essa palavra significa ou a, né? Como por exemplo na frase The sky is blue, ou seja, o céu é azul. Então nós vamos excluir palavras desse tipo e vamos pular para palavras mesmo. Então, para começar, a primeira palavra da nossa lista, excluindo aquelas palavras de ligação, é a palavra you. Então, you é uma das palavras mais usadas no idioma inglês. E o que significa you? You significa você, basicamente. Então, por exemplo, I bought this for you. I bought this for you. Então, eu comprei isso para você. Então, you, você, é uma das palavras, está ali no nosso topo da lista. Segunda palavra, he. He é uma palavra que pode ser usada da mesma forma que you, mas para se dirigir a outro tipo de pessoa. Essa palavra significa ele, né? Então, he's the best. Ele é o melhor. Você também poderia colocar you is the best. Você é o melhor. Então, he está em segundo lugar. A próxima palavra é bem parecida com he. É a palavra be. Mas essa tem um significado bem diferente, porque ela se trata de um verbo que tem principalmente dois significados, que pode ser traduzido como estar ou como ser, como por exemplo na frase I'll be there for you. I'll be there for you. Ou seja, eu vou estar lá por você. Ou na frase
I wanna be a star. Eu quero ser uma estrela. Então, notaram que tem duas nuances dessa palavra, ela pode ser usada dessas duas formas. E a quarta palavra seria a palavra one. One. Também conhecida como one. E essa palavra é usada da mesma forma que em português, é um número. Então vocês vão usar para contar, para enumerar alguma coisa. Então, one, o número, está aí dentre as palavras mais faladas da língua inglesa. Quinta palavra, have. Have. Have também se trata de um verbo. E have é equivalente ao nosso português ter, né? O verbo ter. Então, por exemplo, na frase I have a pony, pode ser traduzido como eu tenho um pônei. O que na verdade eu não tenho. Então, I don't have a pony. Eu não tenho um pônei. Ok? Sexta palavra. Palavra this. This. Como em this is great. Ou isso é ótimo, né? This tem esse significado. Você pode usar para isso, essa, esse, esta, este. Então você pode usar essa palavra para essas equivalências em português. Sétima palavra. Had. Had. Had é a mesma coisa que have, só que no passado. Então vamos usar a mesma frase. I had a pony. Eu tinha um pônei. Eu não tenho mais. Na verdade, eu nunca tive um pônei. Então, had e have tem o mesmo significado, só que um é presente e um é passado. Had, passado. Have, presente. Sétima palavra. Hot. Hot também é muito usada no idioma inglês. E ela tem alguns significados diferentes. Expressões diferentes. Né? Por exemplo, na frase It is so hot around here. Está tão quente por aqui. Então, hot pode ser usado para definir uma temperatura. Hot, quente, cold, frio. Mas ela também pode ser usada em frases como He's hot. Ele é gato. Ou ele é bonito. Né? Então, hot tem essa variação aí, né? E a oitava palavra, na verdade, é uma palavra. Word. 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 Então, word significa basicamente palavra mesmo. Então, Word, aquele programinha que você usa do pacote Office, significa palavra. Word, como na frase You do not say a word. You do not say a word. Essa frase você pode falar quando você estiver muito bravo. Que significa algo como não diga nada. Ou não diga nenhuma palavra. Então, you do not say a word. Nona palavra seria some. Some. Some é uma palavra... Bom, vamos ver. Um exemplo de some. Por exemplo, give me some. Me dê um pouco. Mas some significa principalmente algo como alguns, algumas, né? Então, give me some linearmente seria como me dê alguns, né? Mas não fica muito legal em português. Então, me dê um pouco. Uma frase que expressa melhor essa palavra some
seria aqui, por exemplo. Here we have some books. Nós temos alguns livros aqui. Então, some, alguns, algumas. E some, geralmente ela está junto de outra palavra. Como, por exemplo, em sometimes, que significa às vezes ou algumas vezes. Someone, que significa alguém. Ou something, que significa alguma coisa. Então, some, você percebe que tem esse significado de algum, alguma, um pouquinho. E quando ela está ligada a outra palavra, normalmente é alguma coisa dessa outra palavra. Certo? Então, a 10ª palavra, na verdade, seria we. Mas nós já vimos muitos exemplos de pronome. E o we se trata de um pronome. O pronome nós. Então nós vamos pular essa palavra e vamos para uma palavra mais interessante. E eu prometo que vamos usar frases com we no futuro. Então vamos para a palavra can. Can. Can significa principalmente algo como poder, como conseguir. Então, por exemplo, can I help you? Can I help you? Posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Então, can, posso, poder. Ou, por exemplo, we can do this. We can do this. Ou, nós conseguimos, a gente consegue fazer isso. Certo? Então, can, sentido de conseguir, né? Conseguir, de poder fazer alguma coisa. Mas can também pode ser usado na forma de substantivo, que significaria algo como lata ou recipiente. Então, por exemplo, I want my can back. Quero minha lata de volta. Né? Quem é que pede uma lata de volta, né? Mas, só para efeito de frase, I want my can back. So, eu quero minha lata de volta. É bom você me devolver. Certo? Então essas foram as palavras mais usadas. As palavras mais usadas do idioma inglês. E eu cometi um erro durante esse vídeo, que não sei se você percebeu. Enquanto eu fazia os slides, existem 2 palavras 7. Hot e hat. Então acabamos tendo 11 palavras. Um pouco mais até, porque we a gente não contou. Então acabamos tendo um pouquinho mais de 10 palavras. Palavras mais usadas no idioma inglês. E aí? Você gostou do vídeo? Did you like the video? Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, leave a like and get subscribed. Deixe o seu gostei e se inscreva. A propósito, essas devem ser as palavras mais faladas do YouTube. Like, subscribe, thumbs up. Que essas palavras, né? Like, por exemplo, é gostar, né? O pessoal costuma falar no final. Deixa o seu gostei, leave a like. Subscribe, que é para se inscrever. E thumbs up significa como se fosse um like. Thumb seria o seu polegar. E up é uma palavra difícil de traduzir sozinha, mas ela significa algo como para cima, algo positivo. Então, thumbs up pode ser dizer que seja seu polegar para cima. Então, seria o nosso joinha, certo? Então, thumbs up é o nosso joinha, ok? Então, like, subscribe and thumbs up. Para finalizar, para você que está começando a aprender inglês agora, ou até mesmo para você que está no nível mais avançado, eu tenho uma dica de um e-book
que vai estar aí na descrição, porque quando a gente está aprendendo inglês, principalmente quando a gente está começando, a gente fica numa dúvida, né? Por onde que eu vou começar? Qual vai ser meu ponto de partida? E esse e-book funciona justamente como um guia, né? Vai nos direcionar para o que nós precisamos aprender. O que nós precisamos estudar para chegar desde o nível mais básico até a fluência em inglês. E ainda você vai contar com a ajuda de professores online para tirar as suas dúvidas. Então pode ser muito útil esse e-book para você na sua jornada aí de aprender esse novo idioma. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer. E quanto aqui no canal, se inscreva porque nós teremos novos vídeos mostrando novas palavras, né, das palavras mais faladas do idioma inglês. E também algumas dicas, né, como expressões, frases de efeito. Então se inscreva para receber as notificações e ficar ligado. Então é isso. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Bons estudos.